iniciando mais um episódio no Momento Crítico. Hoje sobre um tema diferente, não é sobre um diretor, ator, atriz, diretora, mas sobre um conjunto aí. Como eu faço no início do ano cinema e música, eu achei que seria interessante também trabalhar em cima de cinema e esporte, que também é um tema que me interessa muito. E vamos ver no que vai dar isso aí. Espero que gostem do episódio e, claro, não deixem de se inscrever, de dar o like e de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E antes que eu me esqueça também, esse é o meu livro, foi lançado recentemente, Momento Crítico, uma coletânea de críticas separadas por diretores, são 35 diretores. Ficou bem bacana, quem tiver interesse, só comentar aqui embaixo e a gente entra em contato. Agora vamos pro vídeo. O cinema sempre usou o esporte como espelho social. Filmes sobre esporte não são apenas sobre vencer ou perder. Eles revelam o que existe por trás da competição, a amizade, a rivalidade, a superação e muitas vezes as desigualdades. No Brasil, talvez nenhum filme tenha captado isso tão bem quanto Boleiros, Era uma Vez Futebol, dirigido por Hugo Giorgetti. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Laureado no Festival de Amiens, na França, Boleiros conquistou um prêmio especial do júri por sua direção delicada e precisa. Giorgetti é conhecido por retratar São Paulo como uma tapeçaria social onde personagens se movem e convivem sem precisar sair da cidade para falar do Brasil inteiro. Seu cinema é marcado por histórias sobre gente comum, afetos, lealdades e, claro, pelos bastidores do futebol, que ele retrata com um olhar humano e nostálgico. Além de Boleiros, Giorgetti construiu uma filmografia respeitada, com títulos como O Príncipe, considerado um dos melhores roteiros já escritos no Brasil, Sábado e Festa. Sua obra passeia pela dramaturgia da lealdade, da amizade e dos laços formados ao longo da vida. Para ele, a amizade é a extrema curiosidade diante do outro, uma forma de solidariedade mútua que atravessa muitos de seus personagens. Existem muitos filmes sobre esporte no cinema, mas nem todos os esportes são bem retratados, porque existe uma questão espacial que é complicado, por exemplo, você filmar uma partida realista ou uma partida que entretenha o público de futebol, por exemplo, ou de tênis. Fica muito nítido quando o ator ou a atriz não tem a manha do esporte, nunca praticou aquele esporte. Que para mim é um pouco triste porque são os meus esportes favoritos. Por outro lado, os esportes americanos, como basquete, futebol americano, beisebol, são aí extremamente bem retratados. Tem uma coleção de obras-primas sobre esses esportes, inclusive documentários também. E os filmes de luta, principalmente o boxe, com alguns, inclusive Rocky, Toro Indomável, que são filmes icônicos da história do cinema, filmes que marcaram a nova Hollywood. Boleiros é um filme obrigatório para qualquer fã de futebol. O principal mérito do cineasta Hugo Giorgetti, além da aposta numa narrativa simples, é compreender a mitologia por trás do esporte mais amado no Brasil. O filme se passa num bar tradicional em São Paulo, onde um grupo de ex-jogadores divide histórias curiosas sobre diferentes vertentes do futebol. Os amigos lembram de tudo com uma riqueza de detalhes impressionante, brindando o espectador com uma nostalgia deliciosa, potencializada por flashbacks ou reimaginações dos acontecimentos. O caráter informal faz com que o espectador se esqueça de que está vendo uma encenação. O roteiro adiciona toques melancólicos à narrativa, dando voz aos personagens no bar, que se sentem como heróis sem suas capas, pessoas que aceitam o passar do tempo, assumindo que hoje são figuras penduradas em paredes. Eles também são atos de nostalgia, mas são justamente esses atos que construíram a rica cultura do futebol brasileiro. O título, com Era uma Vez Futebol, é perfeito para a fomentação desse gosto final que varia entre a visão romântica do passado e a tristeza do presente. Até as lendas envelhecem. Boleiros é uma delícia de filme. Quando eu pensei nessa semana sobre o esporte, eu já tinha meio que decidido sobre qual filme eu falaria aqui, que vai aparecer na playlist. Mas aí o Rodrigo ele veio com uma lista para mim de filmes nacionais e entre eles tinha esse Boleiros. Aí eu fiquei
já encantado com a ideia, porque era um filme sobre futebol, que é raríssimo, e um filme que falava sobre a história do futebol brasileiro, com foco em São Paulo. E é de fato um filme delicioso, um filme que compreende muito bem a mitologia do futebol e da construção. Por que é um esporte tão amado e que tem tanta história, assim, principalmente no Brasil. E tem um paralelo muito interessante, pelo menos eu coloquei na minha crítica também, entre a criação de lendas e mitos do futebol e do western, porque o futebol ele só tem essa cultura tão rica pela construção desses mitos e lendas, como por exemplo um juiz que roubou num jogo. Isso estou falando sobre as histórias que os personagens contam no filme, ou um garoto que por questões sociais nunca pôde ser o jogador que ele poderia ter sido, sobre um craque que também era um mulherengo. Enfim, diversas histórias que até hoje são contadas de pai para filho e em bares e tal. E esse acaba sendo o grande legado do futebol, que também eu acho bacana do Boleiros, é que ele traz um ponto de vista melancólico desses ex-jogadores, craques, que de certa forma com o tempo são esquecidos e viram atos nostálgicos também. Tem um gosto agridoce nesse sentido, mas é um grande filme. Boleiro não se conhece no andar. Boleiro se conhece nos olhos. Já que eu tô falando sobre futebol e cinema, eu acho importante relembrar o Canal 100, que colocava o futebol num patamar de arte ainda mais elevado. Passavam alguns lances de jogos antes dos filmes nas salas de cinema. O Canal 100, que foi criado pelo Carlos Niemeyer, com planos exuberantes em câmera lenta, da torcida também, e é fascinante acompanhar como eram as arquibancadas antigamente, o contraponto com o que é hoje. Então, vale essa referência. E outra curiosidade é que no 7x7 tem, que eu me lembro agora, pode até ter mais, mas Vision Quest e Hoosiers, que é um dos meus filmes favoritos de esporte, dois dos meus filmes favoritos de esporte. Tem crítica lá no site, quem quiser ver e tal. Além dessas críticas desses filmes dessa semana, Cinema e Esporte. Quando me entregarem a bola aqui, eu faço isso e gol. Fácil. E agora, 7 filmes maravilhosos sobre esse tema, cinema e esporte. Hoop Dreams, Major League, Rudy, Boleiros, Murder Ball, Slapshot, Foxcatcher. Espero que tenham gostado, espero que gostem de cinema, espero que gostem de esportes. Claro, não deixem de curtir, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Não deixem também de acompanhar o Arena do 7, do Rodrigo Fonseca, de entrar no site 7x7 e de comprar o livro, né, que é o mais importante. Só comentar aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo.